Olá pessoal, agora a gente vai aprender a construir um grafo utilizando o Flourish. Então, antes da gente iniciar, é importante a gente entender o que é um grafo, né? Para quem não lembra, um grafo é um objeto matemático que, na verdade, é representado por arestas e pontos, né? Nós, certo? Então, esse grafo que vocês estão vendo agora aqui, ele é aquele gráfico formado pelos dados que a gente tinha mostrado em um dos vídeos anteriores, que eu vou mostrar para vocês aqui na forma dessa tabela, né? Então a gente tinha uma tabelinha que relacionava para nós cidades do Brasil, certo? E entre essas duas cidades a gente tinha aqui a distância entre elas, certo? Então um grafo, tá? Ele é normalmente utilizado para isso, né? Para mostrar a relação entre algumas coisas, né? Então pode ser, por exemplo, né, para mostrar a rede de rodovias ou ferrovias que interligam cidades, né, a conexão entre pessoas, né? Eu sou amigo da pessoa A, que é amiga da pessoa B e assim sucessivamente. Tá? Então a gente tem diversas aplicações, né, para o uso de grafos. Tá? Isso é um tema bem interessante. E uma forma da gente representar grafos utilizando o Flourish é essa que vocês estão vendo aqui, tá? Esse grafo ele é bem simplesinho, né? Ele poderia ser um pouco mais sofisticado, mas a ideia é que eu consiga apresentar para vocês como ele é construído, por isso que eu resolvi trabalhar com um grafo bem simples, certo? Então, para que vocês vejam, né? Cada ponto desse daqui é uma cidade. Veja que se eu passar o mouse em cima, ele me diz qual que é a cidade, certo? E entre essas cidades vocês estão vendo que tem uma ligaçãozinha ali, né? Uma aresta, e ela é mais fina ou mais grossa conforme as cidades são mais próximas ou mais distantes, certo? Mais ou menos essa é a ideia. Se eu não gostar do grafo assim, logicamente eu posso modificar ele, né? Uma das coisas que eventualmente a gente pode não gostar é essa questão de não estar aparecendo aqui o nome das cidades, certo? Isso a gente modifica aqui na direita, onde a gente tem essa opção points, né? Que são os pontos, e aqui tem mostrar, né? O que vai ser mostrado? Tá? Então, se eu colocar aqui essa opção All, ele mostra automaticamente todos os nomes, né, todos os pontos, né, todos os nós do meu grafo, certo? Se eu selecionar aqui, né, para ele mostrar o ponto que está selecionado e os seus vizinhos, aí ele só vai mostrar daquele trecho do grafo ali que eu tiver com o mouse em cima. Também pode ser interessante, né, dependendo da aplicação que a gente quiser. Tá? E se eu clicar nesse grafo, vejam que eu posso mexer nele, né? Eu posso arrastar ele para um lado para o outro, né? Dar algum tipo de destaque, tá? Colocar ele num formato que seja mais adequado para a nossa visualização, certo? Para esse grafo simples isso não faz muita diferença, mas para grafos mais sofisticados também isso é interessante. Vejam que aqui em cima, né, tem essa opção que a gente acabou chamando aqui de grupo, né? Tem 3 grupos, né? Os azuis, os laranjas, né, amarelo e verde, tá? Esses grupos eles foram montados de maneira bem simples, tá? Eu basicamente peguei aquelas cidades que começam com a letra A e coloquei num grupo azul. Então vejo que a Anápolis aqui está em azul, a Americana está em azul. As cidades cujo nome começa com a letra B estão em amarelo. Então, por exemplo, Belém aqui aparece em amarelo, Barretos em amarelo. E as cidades que começam com a letra C estão em verde, né? Por exemplo, Curitiba, Caxias do Sul. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como a gente faz para construir um gráfico como esse. Tá? Vamos tentar fazer isso do zero. Vamos voltar aqui então à tela inicial do Flourish, né? Depois que a gente loga, a gente cai nessa tela inicial onde estão os nossos projetos. E eu vou vir aqui em nova visualização. Vou clicar ali, né? A gente tem todas aquelas opções lá do Flourish. E a gente vai vir até essa opção aqui de grafo básico, certo? Cliquei ali e ele vai apresentar um grafo original, né, do programa. Vejo que é bem mais sofisticado que aquele que nós temos ali, né? Tem 7 grupos aqui, tá? E tem alguns pontinhos ali, né? Ó, que assim como aquele meu, a gente consegue arrastar, modificar, destacar mais um ou outro, certo? Então, esse é o modelo básico do software, tá? Não é o que a gente vai usar. Então, eu quero saber como é que eu faço agora, né? Vamos ver como é que eu faço para inserir os meus dados aqui. Então, a ideia é mais ou menos a mesma. A gente sempre vai vir aqui em data. Tá? Aqui vejam que a gente tem, né, origem, o alvo e o valor, certo? Essas 3 informações.
Da onde eu vou tirar essas três informações, certo? Bom, no caso do meu exemplo, que eu estou trabalhando aqui com essas cidades, né, eu construí uma tabelinha, né, onde tem aqui a cidade de origem, a cidade de destino, né, e aquela questão do valor lá, a gente está usando aqui a distância, tá? Então eu vou tirar essas informações aqui dessa tabela, né, tá? Desse arquivo do Excel. Eu posso digitar isso diretamente aqui dentro do programa, ou se eu quiser, né, eu posso fazer o upload, que é o que eu vou fazer agora. Então eu vou clicar aqui em upload, tá? Vou selecionar o meu arquivo aqui, gerar grafo, mandei abrir, e vejam que ele já modificou aqui a tela para nós. Agora aqui eu tenho a cidade de origem, a de destino e a distância. Vejam que só isso não gera para nós o gráfico, né? Se eu olhar aqui na prévia que aparece aqui no cantinho, não está do jeito ainda que eu esperava, né? Vejo que eu tenho um monte de pontos espalhados aqui, né? Por que estão aparecendo esses pontos espalhados aqui? Porque aquele exemplo original do programa, ele já tinha 7 grupos montados, né? E ele tinha aqui o nome dos nós, né? Vejam que era o nome, acho que de pessoas, né? Então a gente precisa editar isso aqui nessa opção pontos, tá? Então aqui nessa aba data, né? A gente tem os links, que são as ligações, mas a gente precisa preencher essa questão aqui dos pontos, certo? Então quem são os pontos, né? São as cidades que aparecem aqui na minha estrutura, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é limpar isso daqui, certo? Veja que eu apaguei tudo, tá? Aqui vão ficar as cidades, certo? E aqui à direita vai ser os grupos, né? Esses grupos, como vocês tinham visto, né, que eu tinha feito antes, eu separei eles por uma espécie de ordem alfabética, né? Coloquei um grupo, né, com base na letra inicial do nome de cada cidade. Então eu posso digitar diretamente ali o nome das cidades. Aqui, para poupar tempo, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então vejo que aqui eu digitei as primeiras cidades. Vou precisar inserir uma linha aqui embaixo para poder digitar as outras. Então, todos os pontos que eu tenho vão aparecer aqui, certo? É preciso só tomar cuidado, né, para que isso não se repita, né? Então, por exemplo, aqui Aracaju e Aracaju estão aparecendo duas vezes. Eu posso vir aqui deletar uma das Aracaju, né, uma das vezes que aparece na de Aracaju, ou simplesmente apagar a linha, tá? Então aqui veja que eu tenho 20 cidades, 20 pontos, tá? E eu posso organizar isso aqui por grupos, né? Como eu tinha feito antes, eu posso colocar, por exemplo, né, o grupo 1, as cidades começam com a letra A, no grupo 2 aqui começam com a letra B, e assim sucessivamente, tá? 3 com a letra C, só para a gente ter ideia de como é que a gente faz a construção desse grupo, né? Logicamente que essa divisão a princípio não faz sentido nenhum, tá? Então, nessa aba Points eu preciso listar todos os pontos do meu grafo, certo? E se eles pertencem a grupos diferentes, eu posso fazer isso utilizando, né, essa representação numérica aqui, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, etc. E aqui nos links é onde a gente descreve, né, qual cidade, né, está ligada a outra cidade, né, ou qual, enfim, né, qual dado está ligado com outro dado, certo? Então, feito isso, a gente tem aqui o nosso grafo gerado. Vejam que a gente tem pontinhos pequenos, né, essa é a formatação original dele. A gente tem pontinhos pequenos e traços mais largos ou mais finos, né? Essa espessura desse traço aqui que liga um ponto ao outro, que é o que a gente chama de aresta, é definido com base nessa informação aqui, né? Que é a informação da distância, certo? O que a gente pode querer modificar aqui, né? Eventualmente essas bolinhas elas estão muito pequenas, eu posso vir aqui modificar isso aqui onde diz raio, né? Então vejo que conforme eu vou aumentando ali, eu vou tendo bolinhas cada vez maiores, tá? Isso é útil. A outra coisa que eu já tinha mostrado, né, aqui onde diz label, tá? Eu posso vir aqui, colocar aqui em mostrar todos, e aí eu consigo enxergar o nome de todas as cidades com uma facilidade um pouquinho maior, certo? Também a gente consegue controlar o tamanho, né? Posso ter nomes um pouquinho maiores, um pouquinho menores, certo? Então isso tudo a gente controla aqui nessa opção Points. Como era de esperar, a gente também consegue modificar a questão das cores, né? Se a gente achar que aquela cor não estava legal, a gente pode vir aqui e trocar, tá? E a questão dos links também, né?
eu tenho uma espessura máxima e uma espessura mínima, né? Eu posso modificar isso mexendo aqui, tá? Só que, como vocês viram, isso aqui não está modificando diretamente porque ele está puxando aqui a escala lá dos dados, né? Daquela opção datas que é a opção melhor, certo? Então essa é a ideia, né? De como construir um grafo. Eu posso ter um grafo mais simples, um grafo mais complexo, né? Basta eu digitar essas informações aqui, né? Origem, destino, né? E se for o caso, um peso, né? Uma distância, alguma coisa assim, certo? Terminado o meu grafo, eu posso vir aqui em Export, publicar, e aí ele gera para nós aqui então um link, né? Esse link eu posso clicar, né? Para me visualizar, para ver se está do jeito que eu tinha esperado, sempre lembrando que a pessoa que acessa o link, ela também tem essa opção de modificar o meu grafo, né? Ele não fica modificado para sempre, né? Mas ela em si, enquanto ela está naquela tela, ela consegue alterar isso, né? Obter as informações que eu deixei disponíveis para ela, certo? Então, sobre grafos era isso, e até a próxima aula.